Olá, bom dia a todos. Conforme fui bem apresentada, o meu nome é Maria Francisca Gama e o microfone está demasiado perto. Ok, acho que assim está melhor. Tenho 24 anos e nasci e cresci perto daqui, de Alcobaça, na cidade de Leiria. Todo o meu percurso foi marcado pelo gosto pela escrita e pela leitura. Lembro-me de ser pequena e de ter visto pela primeira vez televisão, se não estou em erro, aos 6 anos, porque até lá aquilo que eu gostava mesmo de fazer e que os meus pais incutiam na minha rotina era a leitura. A verdade é que ao longo do meu percurso, até ao dia em que nos encontramos hoje, eu fiz já algumas coisas, umas melhores, outras piores, como faz parte, mas em todas elas esteve presente o gosto por criar. E aqui estamos. O meu percurso até à primeira página. Eu estudei Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e no final do curso, conforme a maioria dos meus colegas, fui fazer o estágio da Ordem e trabalhei 2 anos como advogada. No final desses 2 anos descobri uma coisa que já sabia, é que não queria ser advogada. E às vezes a vida também nos traz destas coisas, nós insistimos e depois há uma luzinha, há uma voz que nos berra assim aos ouvidos e que nos diz que não é esse o caminho. E eu ouvi essa voz, tentei calá-la, mas não foi possível, e por isso, durante o ano passado, tirei um curso de rádio e televisão e agora iniciei o meu estágio na Mega Hits, que é uma rádio nacional, onde estou muitíssimo feliz. Para além desta parte mais profissional, eu tive sempre o hobby de que vos comecei a falar, que era a escrita e a leitura. Quando eu tinha 14 anos, comecei a escrever num blog, na altura chamado Coisas do Coração, porque quem é pré-adolescente sabe perfeitamente que é a única coisa, é o único nome que nos recordamos quando criamos um blog com essa idade. E tive a sorte de me cruzar no meu caminho com uma professora em particular que viu na minha escrita alguma coisa que eu na altura não via, e também me ficaria mal dizer que hoje em dia já encontrei, porque acho que estamos em constante transformação e melhoria. E então incentivou-me muito a escrever cada vez mais. E foi assim que eu escrevi o meu primeiro livro, que é... Sempre quis brincar com este laser. Não funciona. Olha, deixa-me dar. Estas 2 fotografias aqui. Escrevi o meu primeiro livro, publiquei aos 15 anos, chamado Em Troca de Nada, e comecei uma viagem muito prazerosa pelas escolas de norte a sul do país, onde o meu papel, mais do que falar sobre aquilo que o meu livro falava, era incutir o gosto pela escrita e pela leitura e mostrar, e passo a expressão, que escrever também pode ser super fixe. Uma coisa que não é muito normal quando somos jovens é preferir a leitura ou a escrita a ir beber um copo com os amigos, e portanto eu tinha um bocadinho esse papel de dizer que dava para fazer as 2 coisas. Aos 17 anos publiquei o Madalena, aliás, que está aqui no meio, com esta área intelectual de óculos. E este ano publiquei A Profeta, desta vez pela Penguin Random House, e acho que já posso dizer que sou mais ou menos uma escritora. E é nesta condição de mais ou menos uma escritora que hoje vos venho falar dos desafios do processo criativo. A verdade é que, e em conversa com os meus amigos, com os meus colegas, muitas das vezes reconheço que uma página em branco possa ser assustador, porque ninguém entrega uma página em branco. Independentemente da arte que estejamos a falar, seja a escrita, seja a pintura, seja o desenho, nunca ninguém disse "Uau, que página em branco tão boa!" E, portanto, é sempre assustador quando a temos de preencher. Mas, por outro lado, também é uma oportunidade. E eu venho-vos falar mais sobre essa parte, sobre o facto de ser uma oportunidade. Quando escrevo, tanto os livros como no meu blog, como crónicas, como agora até na rádio, que um dos meus papéis principais é escrever o programa Drive-In, que é um programa das 4 às 8, passa publicidade, aquilo que me importa mais do que o estilo, mais do que quantos parágrafos terá, de que forma é que pontuarei as frases, aquilo que me importa é o conteúdo. E isto é transversal, devia ser transversal na nossa vida, não é? Aquilo que importa não é o que mostramos, não é como mostramos, é o que mostramos. E, portanto, e falando da escrita, eu acho que todos nós, no nosso processo criativo, temos de ter um foco, que é a escrita, a arte é transformadora. E quando nos é dada a oportunidade, e essa oportunidade muitas vezes é-nos dada por nós próprios,
de escrevermos o que quer que seja, de pintarmos, de desenharmos, devemos fazê-lo com impacto. Na minha opinião, lá está. E por isso, quando eu escrevo, muitas das vezes eu penso o que é fraturante, sobre o que é que os outros precisam de ler, querem ler, de que forma é que as minhas palavras podem fazer a diferença. E isso guia-me e ajuda-me a perceber, e ajudou-me, por exemplo, a perceber, neste terceiro livro que agora publiquei há cerca de um mês, que eu tinha de falar de temas como a prostituição, de temas como o vício das drogas, do jogo, da violência doméstica, porque são temas fraturantes hoje em dia e quanto mais as pessoas puderem estar em contacto com eles, quanto mais puderem refletir sobre eles, maior pode ser a mudança. E acho que nós, pessoas que criamos e que entregamos coisas aos outros, devemos ter a preocupação de deixar uma pegada positiva. E ainda que não seja obrigatório, e eu própria não o faço, estar constantemente a tentar fazer a diferença e a escrever só coisas importantes, às vezes escrevo coisas que não interessam para nada. Aliás, e então a falar digo imensas coisas que não interessam para nada. Mas quando estamos concentrados e quando encaramos as coisas com seriedade e com gosto e sabemos que estamos a fazer uma coisa que vai ficar no tempo, tal como este vídeo, é importante que tenhamos em atenção o conteúdo. E mais do que escrever sobre coisas fraturantes, é deixar um bocadinho de nós próprios. Eu, quando escrevi agora a Profeta, a primeira versão, já tinha uma cena erótica, digamos assim, de uma forma mais airosa. E a minha editora, quando recebeu a primeira versão do livro, fez alguns comentários assim ao lado, para depois refletirmos sobre eles, e sublinhou a parte da descrição erótica e perguntou-me: tu és virgem? LOL. Porquê? Porque quando eu escrevi essa parte, eu só pensava, a minha mãe vai ler isto. E é um bocadinho esquisito. E a verdade é que, só para ficarem um bocadinho curiosos, agora a parte erótica está mais desenvolvida, porque a minha editora deu-me essa coragem, mas isto tinha o propósito, para além da publicidade do livro, tinha o propósito também de vos dizer que, às vezes, enquanto criamos, temos um bocadinho receio de deixar demasiado de nós próprios. E já me aconteceu agora, desde que publiquei a Profeta, me perguntarem se efetivamente eu pertenço a uma seita, porque o livro fala sobre uma mulher que criou uma religião no século XXI. Eu não pertenço, e esse era um dos meus receios, que as pessoas ficassem a achar que eu estava a criar uma conspiração contra alguma coisa maior, e não é de tudo isso, é ficção. Mas deixarmos um bocadinho de nós e entregarmos aquilo que de mais profundo temos e que não conseguimos dizer em dias como o de hoje, com o microfone, porque é demasiado profundo, toquem nas outras pessoas de uma maneira muito especial. E por isso também é um desafio que eu tenho de deixar o que eu sou, protegendo-me para que também não me conheçam demasiado, sem haver essa intimidade, mas entregar sempre aquilo que melhor tenho, e normalmente é o mais profundo, porque nós no dia-a-dia estamos sempre ocupados com muitas coisas e nem sempre dizemos aquilo que é mais importante. E vamos lá? Não vamos não? Ok. A construção das personagens. Quando escrevemos uma história, normalmente há personagens. E é uma coisa muito engraçada, porque eu agora leio o Em Troca de Nada e o Madalena, e eu vejo lá, aquele é o André, claro, o meu amigo André, da primária, que já não vejo há 15 anos, mas quando escrevi o livro, passados 10, lembrei-me dele e escrevi sobre ele. E a construção da personagem, para mim, é uma das coisas mais engraçadas no processo criativo, porque muitas das vezes são elas que se vão construindo elas próprias. Porque eu escrevo a computador, os livros, mas normalmente tenho um caderninho onde vou escrevendo o nome das personagens para também não me baralhar, às vezes faço a ligação entre elas em esquema e vou escrevendo algumas características, tipo aquele é ruivo, o outro é antipático, o outro teve um problema quando era miúdo. Mas depois, quando estou embalado e vou só escrevendo, a verdade é que muitas das vezes o ruivo tem o cabelo castanho, porque ele decidiu que tinha o cabelo castanho. E essa liberdade de nós termos a certeza de que quando estamos a criar o que quer que seja, a pintar, a escrever, a desenhar, estamos a fazê-lo, está a sair da nossa cabeça, mas por outro lado, se for bom, as coisas ganham vida, também é um desafio do processo literário, que é acreditarmos que se nós fizermos tudo bem, se cada peça se for encaixando aos poucos, vai haver uma altura em que nós estamos apenas a servir a história. E servir a história é deixar que cada personagem encontre o seu caminho e siga a sua viagem.
Depois há o fio condutor, e sobre isto eu recordo-me sempre daquilo que me aconteceu agora há uns meses, quando voltei a rever o livro em conjunto com a editora, porque eu, quando tive esta ideia para o Profeta, já foi há alguns anos, eu estava no carro, super a conduzir, e olhei para o lado, e me lembrei dessas coisas. Gostava de ter uma história melhor, mas foi isto. E eu tinha a certeza absoluta de que forma é que o livro ia acabar. E às vezes é difícil, e esse para mim provavelmente é o maior desafio do processo criativo. Às vezes é difícil nós termos uma ideia e depois nós próprios olharmos para ela e dizemos: não, a ideia não é assim tão boa. Calma, foi uma ideia tua, mas não é assim tão boa. Porque faz parte do ego e quando nós sentimos entre nós aquele friozinho que nos diz: que boa ideia, depois olharmos para ela com distanciamento suficiente para ver: a ideia foi boa naquela altura, mas se calhar agora não faz tanto sentido, é difícil, e eu espero que seja o género de coisa que com a idade, com os meus tenros 24 anos ainda não encontrei, mas quem sabe daqui a uns anos eu consiga olhar para uma ideia minha e dizer: pronto, olha, fica uma ideia para outro dia. E quando eu escrevi a Profeta, eu tinha a certeza de como é que a história tinha de acabar. E isso é uma coisa muito engraçada de se escrever, ou de ser escritor, é que quando trabalhamos com pessoas a quem reconhecemos muito mérito, como é o caso da Penguin Random House e de todos os seus funcionários, nós sabemos, eu senti-me uma formiga quando fui à primeira reunião com a editora e ela me tinha escrito aquele comentário, entre outros, eu estava tipo: não acredito, estive mal, não era assim que eu queria fazer. E quando falámos sobre o final, ela perguntou-me muito francamente: tu já tinhas decidido este final quando tiveste ideia? E eu disse: sim, já tinha decidido. E ela disse: pois, mas se tu pensares no fio condutor da história, em tudo o que tu escreveste, este final era se calhar para o início. E o início tu mudaste-o, portanto o final também tem que mudar. E isso é muito interessante, porque nós, e também é sobre isso que eu falarei a seguir, aliás aqui, o ego muitas vezes não nos permite chegarmos ao sítio onde conseguimos ir, porque quando nós temos, principalmente quando se fala em profissões como a escrita, que depende só de nós, e é uma área muito solitária, porque nós escrevemos durante não sei quanto tempo e ninguém está a ler, e portanto o nosso único juiz somos nós próprios. Eu normalmente escrevo 2 ou 3 capítulos e depois escrevo no dia a seguir outra vez e revejo os anteriores. E raras são as vezes, para ser muito honesta, em que eu leio 3 ou 4 capítulos escritos no dia anterior e penso: isto é uma porcaria. Não, como fui eu a fazer? Normalmente acho: isto até está mais ou menos, está bom, vou melhorar, mas até está bom. E isso é um desafio muito grande e é um impedimento muito grande a que possamos dar um salto para outro nível. E é aí que entra o trabalho dos editores, é aí que entra o trabalho dos críticos, porque ainda que nós tenhamos de ter segurança no nosso trabalho, nós também temos de perceber que é dos poucos trabalhos que não é feita a equipa. E nós, a equipa, no dia-a-dia, e eu sei porque também trabalho em equipa, noutra vertente da minha vida, nós às vezes não gostamos quando nos apontam o dedo, quando dizem que nós podíamos ter feito melhor, mas isso é muito importante, e as pessoas que estão aqui, que serão certamente algumas delas mais velhas do que eu, sabem que nem sempre é agradável engolir um sapo de um colega de trabalho que nos diz que não fizemos bem, ou de um chefe, mas normalmente depois disso vem uma evolução da vossa parte e da minha parte, e o produto final é melhorado, porque é mais do que uma cabeça a pensar. E quando se cria, a maioria das vezes está-se a fazê-lo sozinho. E há todo um processo em que nós nos apaixonamos pela história, pelas personagens, pelo final, pelo início, e depois chega uma pessoa que, se gostar mesmo de vocês e acreditar no vosso trabalho e ver o potencial daquilo que vocês fizeram, vai ter de ser franca convosco e vai-vos dizer: olha, isto que tu fizeste não é bom, ou isto tem de ser melhorado. E essa parte é um desafio muito grande. A crítica e o ego podem impedir-nos realmente de escrever e de criar e de fazer o que quer que seja, e eu espero, conforme disse, realmente que com a idade isso vá melhorando, porque eu, quando tive a primeira reunião com a editora, eu lembro-me que cheguei a casa e estava muito feliz pela oportunidade, mas estava muito magoada, porque quando eu escrevo, pelo menos, eu entrego muito daquilo que eu sou. E quando nós trabalhamos, por exemplo, quando eu era advogada,
Se eu fizesse alguma coisa mal, fazia montes de vezes, quando eu fazia alguma coisa mal, diziam, olha, este contrato está uma porcaria, ou isto não está bom, ou isto não é assim. E eu não me sentia magoada. Ou seja, eu vi, ok, isto não está bom, vou melhorar, para a próxima sai melhor. Mas quando nós estamos a escrever, aquilo que nós entregamos, quando nós agarramos num papel ou olhamos para o computador e de repente preenchemos montes de páginas, aquilo somos nós. E quando alguém diz aquilo que tu és e que puseste aí no livro não está muito bom, é difícil. Mas faz parte do processo e ninguém disse que era fácil e, portanto, é um bocado por aí. Quanto ao ofício da escrita, eu acho que este é um dos temas assim, que as pessoas mais me perguntam, porque há muito mito da inspiração. Bem, lamento imenso, mas a inspiração, pelo menos para mim, não existe muito, ajudava imenso, mas existem efetivamente dias em que estou mais predisposta a escrever e em que saem mais coisas do que noutros. A questão é que quem quer escrever, e não sei se está aqui alguém nesta plateia que tenha o gosto especial pela literatura e pela escrita, pela leitura ou por outra arte qualquer, mas quem trabalha na arte, a fazer arte, sabe que se esperarmos pela inspiração, nunca nos tornamos artistas. Porque não vem todos os dias, porque temos todos problemas pessoais, ou no meu caso, quando estou bem, a inspiração não vem, quando estou bem disposta, normalmente custa mais a escrever e por isso não posso mesmo esperar por ela. Então aquilo que normalmente me acontece é que eu aproveito os dias em que me sinto, vamos utilizar a expressão, inspirada para escrever mais e para escrever com menos critério, sem olhar tanto para a forma como as coisas estão escritas, mas apenas despejar ideias, e depois utilizo todos os outros dias para corrigir aquilo que fiz nos dias inspirada e para me forçar a escrever. Porque é como qualquer outro trabalho. Eu sei que as pessoas têm a ideia de um escritor a fumar um cachimbo e a beber um copo de whisky, adorava, mas não tenho whisky em casa e, portanto, aquilo que acontece é que eu tento escrever todos os dias. E acho que isto é menos bonito e menos poético do que aquilo que provavelmente imaginariam, mas acaba por ser a minha verdade e acho que temos todos de trabalhar independentemente da nossa área. E eu acredito mesmo que com o trabalho vamos sempre melhorando e é esse o meu objetivo. No fundo, a pergunta era o que é o maior desafio do processo criativo. Eu acho que o maior desafio do processo criativo, o meu maior desafio, é acreditar constantemente em mim, no meu trabalho e que poderei sempre ser melhor. E por isso eu não tenho por hábito de deixar mensagens de esperança porque não revejo em mim essa qualidade. Aquilo que eu queria deixar-vos a todos é que tenham um excelente dia com todos os outros oradores que aí vêm e que aproveitem este mote de abraçar o desconhecido para se atirarem, literalmente, às vezes pequenos de cara, mas faz parte, àquilo que são as vossas paixões. Quando eu disse, quando tinha 14 anos, que queria muito ser escritora, eu contei a toda a gente da minha turma, porque nessa altura temos um bocadinho de dificuldade de distinguir os colegas dos amigos, e a maioria das pessoas gozou muito comigo. E hoje em dia eu olho para esse período e para todo o meu percurso e eu tenho a certeza que vou ser escritora. E isso deixa-me muito contente. Muito obrigada a todos.